Pois muito bem, então hoje vamos abordar o tema da doutrina social da Igreja no âmbito da política e também do direito, que são dois âmbitos importantíssimos para a vida em sociedade. E a sociedade, a nossa sociedade, sobretudo a sociedade política, ela tem essa função de ordenar, né? Aristóteles vai falar que a ciência, a política como ciência, ela é uma ciência arquitetônica, ou seja, ela orienta, ela dá uma estruturação para a vida em sociedade. Então, essa é a função principal da política. A política tem esse caráter arquitetônico, ou seja, de ordenar. Faz com que os diversos elementos de uma sociedade, família, as associações culturais, esportivas, trabalhistas, etc., elas encontrem um ponto comum e possam ir também na mesma direção. Então, a política ela é arquitetônica porque ela ordena a sociedade, ela ordena a ação social. Então, um dos fins da política, eu diria, o fim principal da política é precisamente a ordem. É essa ordem que nos traz a política através dessa ordenação da vida social. Agora, essa ordenação da vida social se faz através do direito e da justiça. Por isso, o tema do direito é intrínseco com o tema da política. Porque é o modo como se ordena a sociedade, ou seja, através das leis, através do direito. Então, a parte do direito é importante. Com certeza, se aqui já coloco uma primeira premissa, né? Se alguns de vocês são espertos em direito, né, ou têm estudos no tema do direito, não esperem aqui, pois uma exposição completa sobre o tema do direito. Eu quero aqui, nessa conferência, oferecer algumas vias que depois cada um de vocês podem trilhar, algumas indicações, umas orientações sobre o que a Igreja fala sobre esses temas da política e do direito. Então, não é minha pretensão aqui esgotar todo o tema do direito, né? Aí seria mais um curso completo de filosofia do direito, ou teologia do direito, ou filosofia política. Aqui eu vou simplesmente dar algumas pinceladas, algumas orientações que nos ajudem também a conhecer, né, o pensamento da Igreja em matéria política e jurídica. Pois muito bem, então, esse ordenamento da sociedade, a política o faz através, né, da administração do direito e da política. E para começar a falar sobre o direito, eu gostaria de abordar esses seguintes tópicos, né? Então, primeiro, diversas acepções que o direito tem, como nós podemos entender o direito no seu sentido objetivo e também no seu sentido subjetivo, e para concluir essa parte sobre a definição, a natureza do direito, falando sobre o direito como relação, como uma proporção de relação, as suas propriedades, ou seja, as suas características e os tipos de direito, né? Então, o primeiro aspecto que eu quero abordar são essas diversas acepções do direito, né? E aqui nós vemos duas escolas, até poderíamos colocar três, mas duas escolas, duas tendências quando se fala do direito, que historicamente elas contrastam entre si, estão muito presentes, né, nos estudos. Se alguns de vocês têm estudos de direito, com certeza
vão se lembrar um pouco dos professores ou dos livros que vocês leram, que se englobam em uma ou em outra tendência, né? Então, a primeira tendência, historicamente falando, a partir da modernidade, foi a tendência do justnaturalismo moderno. Okay? Aqui também faço uma advertência. O justnaturalismo moderno, ele surge ali na época do Renascimento com Hugo Grotius, sobretudo. É o grande mentor, o grande ideólogo dessa doutrina. Mas qual é o problema do justnaturalismo e por que ele é tão criticado? Então, muitas vezes, né, quando até mesmo a Igreja, João Paulo II, Bento XVI, falava do direito natural, muitas vezes, e erroneamente, eles eram taxados de justnaturalistas, né, ao falar do direito natural. Eu digo que essa crítica feita à Igreja, feita a João Paulo II, né, o Papa Bento XVI, quando falava sobre o direito natural, a importância do direito natural, ela se dá muitas vezes por assimilar a linguagem da Igreja sobre o direito natural à linguagem do justnaturalismo moderno, sobretudo aquele de Hugo Grotius e os seus seguidores, né? O que é, então, o justnaturalismo moderno? No que ele difere do justnaturalismo clássico, ou seja, do justnaturalismo de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, né? Difere e muito, embora muitas pessoas hoje, quando falam em justnaturalismo, pensam unicamente no justnaturalismo moderno e desconhecem o justnaturalismo clássico, e que é bem diferente, é muito diferente esses dois justnaturalismos, né? Bom, o justnaturalismo de Hugo Grotius, para ser bem didático, ele reduz, né? Justnaturalismo, né, significa direito natural, ou seja, ius no latim significa direito e naturalis, né, direito natural. O que faz Hugo Grotius na idade do Renascimento? Ele é filho de sua época, Hugo Grotius, e era uma época marcada pelo racionalismo filosófico, onde a razão tinha um primado absoluto. É o racionalismo, época de René Descartes, do penso logo existo, de reduzir tudo ao método racional e, portanto, ao método matemático. Era a época do mecanicismo das ciências, onde se eliminavam outros fatores, como, por exemplo, as qualidades do mundo físico, se eliminavam ou relegavam ao âmbito do subjetivo, né, do íntimo, e era visto como algo pouco científico, né? Enfim, era a época do racionalismo. Então, Hugo Grotius, embora ele continuasse falando de natureza humana, ele reduziu a natureza humana à razão. Ou seja, o homem, o ser humano, o que o define é a razão, o racional. Portanto, qual é a natureza humana? É a razão, é aquilo que é racional. Notem que aí tem uma grandíssima diferença com o justnaturalismo antigo, o justnaturalismo clássico, e muitas vezes, quando João Paulo II falava, o Papa Bento falava sobre o direito natural, ele se referia ao justnaturalismo clássico, não ao justnaturalismo moderno, né? O que era o justnaturalismo clássico? Para que vocês entendam um pouco a diferença dessas duas concepções do direito, né? O justnaturalismo clássico era baseado na natureza humana.
E a natureza humana não era reduzida à intelectualidade, à racionalidade, mas era vista como um todo. Nós temos essa definição do ser humano atribuída a Aristóteles, não é bem de Aristóteles, é de um discípulo de Aristóteles, que ele diz que o homem é um animal racional. Ou seja, ele é um animal, então ele compartilha com os outros animais, faz parte do gênero animal, né? Agora, a diferença específica, o que especifica o ser humano, é a sua racionalidade animal, dotado de razão, dotado de logos, animal racional. Né? Aristóteles ele dizia justamente isso, né? O ser humano é um animal dotado de logos. Essa é a definição mais aristotélica, né? Portanto, Aristóteles e também Platão e os pensadores depois de Aristóteles não reduzem a natureza humana a só a racionalidade, mas nós temos também uma parte, vamos dizer, chamar assim, uma animalidade. Então, a parte corpórea, a parte que nós temos em comum com os animais, é parte também da natureza humana. Faz parte do seu ser. Não é algo extrínseco, algo, digamos assim, acrescentado, um adendo que nós temos. A nossa animalidade, a nossa parte corpórea, que nós compartilhamos também com os animais, que sente, né, que tem os 5 sentidos, que tem as percepções internas, como a memória, a imaginação, os animais também têm isso. Né? São capazes também de memória sensitiva, então você pode adestrar, pode treinar um animal, ele lembra porque ele tem memória unida à sensibilidade dele. Né? E tem imaginação, ele consegue imaginar, ele consegue, portanto, fugir de um perigo, tem uma percepção interna. Isso nós temos em comum com os animais. Só que a nossa diferença específica é a razão. Nós somos, além dessa corporeidade, pois nós temos a nossa racionalidade que nos separa dos outros animais, que nos coloca num patamar muito mais elevado do que os animais, porque nós temos uma alma espiritual capaz de transcendência. Pois bem, então os antigos, eles não reduziam a natureza humana a unicamente a razão, mas o ser humano era visto como um todo, como uma união substancial de corpo e alma. Portanto, um animal racional, um zoon logikon, segundo essa definição, né, dos gregos, ou seja, um animal lógico, um animal dotado de logos, dotado de razão. Né? No justnaturalismo clássico, portanto, quando se falava de direito, se entendia o direito na totalidade do ser humano, ou seja, existem alguns direitos que derivam do ser humano na sua totalidade de corpo e de alma. Um exemplo prático, né? Então, o ser humano ele tem em comum com os animais que ele é um ser vivo, portanto ele necessita viver, ele necessita subsistir. Então, ele necessita buscar os meios de subsistência, a alimentação, a hidratação, né, a proteção dos agressores externos, como os animais. Né? Portanto, se ele na sua natureza humana, nessa parte que ele tem em comum com os animais, ou, por exemplo, a reprodução, a conservação da espécie humana, através do ato reprodutivo, etc., né? Então, se isso faz parte da natureza humana, do seu ser, portanto, então, é um direito que o ser humano tem, vamos dizer assim, um direito natural, né, conservar a própria vida,
proteger a própria vida, buscar os meios de subsistência, a alimentação, a hidratação, né? E não é justo, não é justo, essa palavra é correta, você privar alguém dos meios básicos de subsistência, alimentação, hidratação, né? Ou atentar contra a vida de alguém, né? Então não é justo, porque é um direito natural, ou seja, e provém da parte que nós temos em comum com os animais, né? A mesma coisa a parte, vamos dizer assim, do ser humano, enquanto, como os animais, tem essa tendência a conservar a própria espécie, portanto a reproduzir-se, a educar os filhos, etc. Então o ser humano, portanto, ele tem esse direito a constituir uma família, vamos dizer assim, um direito natural, ou seja, provém da natureza humana enquanto tal, essa tendência, né, esse direito a conservar a própria espécie, também educar os próprios filhos, etc. Né? Vejam, o direito natural clássico, Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho, vai ver então o ser humano como um todo, uma união de corpo e alma. Então, alguns direitos vão derivar da sua natureza enquanto corpórea, como a alimentação, a reprodução, o direito à conservação da própria espécie, a educação da prole, etc. Outros direitos vão derivar da sua natureza, que também é racional, não é só corpórea. Portanto, tem o direito à verdade, o direito a conhecer a verdade, tem o direito a ter, por exemplo, uma educação, o direito, por exemplo, a buscar a verdade, e porque ele também é inteligência, mas também é vontade, portanto o ser humano, ele é um animal relacional, um animal social, portanto ele vai ter também direito a viver em sociedade. Por exemplo, né, na Carta dos Direitos Humanos fala que todo ser humano tem direito a ter uma cidadania, por exemplo, né? Ou seja, ser membro de alguma nação, de algum país, porque o ser humano é um ser social por natureza. Okay? Então o justnaturalismo clássico ele é muito diferente do justnaturalismo moderno a partir de Hugo Grocio, porque ele contempla o ser humano na sua totalidade de corpo e de alma, ou seja, na sua natureza completa. Hugo Grotius, e a partir dele os justnaturalistas modernos, reduzem o ser humano ao racional, por causa da forte influência do racionalismo da Idade Moderna. Né? Aí a partir de Descartes, sobretudo. Né? Então o que acontece na prática? Para Hugo Grotius e seguidores, e seus seguidores, é de direito natural unicamente aquilo que é racional, o que é adequado à natureza racional do ser humano. Portanto, o que vai acontecer ao longo da história? Cada vez mais eles vão falar de direito natural, mas entendendo o direito natural como aquilo que é racional, aquilo que é estabelecido e convém à razão humana. Só que aqui surge um grande problema histórico. Quando nós reduzimos o direito àquilo que é racional... Opa, que a luz foi... Deixa eu ver se está... Bem, então eu estava dizendo que quando você reduz o direito, né, quando você reduz o direito ao meramente racional, o que acontece na prática é que você aproxima muito o direito, o que era o antigo direito chamado natural, ao direito positivo. Porque o que é o direito positivo? Ou seja, o direito positivo é aquele que é estabelecido,
ou seja, que é posto, por isso significa positivo, né? Positum no latim, significa posto. O direito que é posto, que é estabelecido. Então, o direito é positivo, é aquele que é estabelecido pela razão e pela vontade humana. Então, nós decidimos que aquilo é bom, que é útil e, portanto, estabelecemos como um direito. Né? Então, quando Hugo Grotius ele reduz a natureza humana ao meramente racional, acontece precisamente isso. O direito natural ele é quase entendido como uma série positivas de leis. Eles continuam falando de direito natural, mas na verdade eles estão mais falando de um conjunto de leis da racionalidade humana. Outro problema do justnaturalismo moderno. Então, o justnaturalismo clássico de Aristóteles, de Platão, né, de Tomás de Aquino, ele derivava dessa ordem cósmica que Deus havia impresso no universo. Então, Deus, através da lei eterna, ele imprimiu em todo o cosmos, em todo o universo, uma série de finalidades, uma série de, vamos dizer assim, de regularidades, de constantes. Então, o Sol nasce sempre no Oriente e o ocaso se dá no Ocidente, assim sucessivamente. Os astros giram todos seguindo a própria órbita, os vegetais, as leis de crescimento, de desenvolvimento, em definitiva, as leis da física. Né? Então, a lei eterna, que é o que dá pé depois para as leis científicas, as leis físicas, elas vão depois pautar também a lei da natureza humana, ou seja, a lei natural. Okay? Então, da lei eterna vai derivar a lei natural, né, na pessoa humana, ou seja, no ser humano. Pois bem, para o justnaturalismo clássico, a lei eterna, ou seja, a lei natural, o direito natural, estava, né, ou seja, em independência, estava, vamos dizer assim, relacionado à lei eterna, que Deus havia impresso, né, imprimido nos seres todos. A partir de Hugo Grotius, e por influência do racionalismo da Idade Moderna, o justnaturalismo moderno ele se separa da lei eterna. O ser humano ele se converte no centro do cosmos. Já não é a lei eterna de Deus que rege o universo com os seus ciclos, com as suas estações, com as suas constantes, que as leis físicas, as ciências modernas buscam, né? Perscrutar e sondar essas leis, essas constantes, essas regularidades, né? Buscam entender essas leis do universo. Então, o justnaturalismo moderno ele rompe e coloca o homem ao centro do universo com a sua razão. Portanto, uma razão autônoma que, com o seu discernimento independente, pode estabelecer leis racionais, né? Então, o justnaturalismo moderno, em certo sentido, ele é muito rígido, ele é muito dogmático, né? Que era totalmente o contrário do justnaturalismo clássico, porque englobava a natureza humana como um todo, né? Reagindo, então, contra o justnaturalismo moderno, se caiu num desconhecimento tremendo, absoluto, do justnaturalismo antigo. Né? Ainda hoje, né, muitos, quando falam do direito natural, escutam direito natural, não sabem quase nada do justnaturalismo clássico. Né? Se vocês querem um livro base para entender isso, é um grande filósofo do direito, um filósofo francês, chamado Michel Villet, vou colocar aqui no chat, se vocês depois quiserem buscar alguns livros dele,
para ler, né? Michel Villet, ele é um filósofo do direito, que ele estuda bastante do ponto de vista histórico o direito. E ele redescobriu a filosofia do direito natural clássico. Ele era, assim como qualquer estudioso, né, cheio de preconceitos, quando ele estudava o tema do direito natural, etc. E ele estudando, sobretudo Aristóteles, ele recupera muito o pensamento de Aristóteles, Michel Villet, mas com uma linguagem histórica, muito aberto à história, ao diálogo com a modernidade. Então, é um filósofo do direito que eu recomendo muito. Ele tem um livro que está traduzido ao português, que se intitula precisamente assim, A Filosofia do Direito. Okay? Recomendo muito, de Michel Villet. Mas tem outros ali, né? Por exemplo, tem um espanhol, Javier Hervada, que também é um grande filósofo, que vai nessa linha de recuperar o justnaturalismo clássico. Vou colocar aqui o nome dele também, Javier Hervada. Ele escreveu um livro traduzido ao português, O que é o Direito? Também está publicado em português, né? Recomendo esses dois autores aí. Sem dúvida nenhuma, o melhor é ler diretamente Aristóteles, ler diretamente Tomás de Aquino, né? Mas esses autores, com uma linguagem mais moderna e muito atentos à história, eles vão aprofundar bastante esse tema, né? Mas o que acontece então? Então surge o justnaturalismo moderno, num forte racionalismo, num forte antropocentrismo, separado dessa relação com a lei eterna, etc., né? E então, em contraposição ao justnaturalismo moderno e também como fruto do justnaturalismo, vai surgir o juspositivismo, ou seja, o direito positivo. O grande filósofo do juspositivismo, sem dúvida nenhuma, é Auguste Comte. Comte, que escreveu um livro intitulado A Filosofia Positiva. Ele é considerado o pai do positivismo filosófico enquanto tal, né? Mas, digamos assim, o direito também sofreu muita influência do positivismo de Comte, né? E Auguste Comte, ele vai reduzir o saber humano àquilo que é positivo, ou seja, aquilo que é verificável cientificamente falando, né? Nesse livro, A Filosofia do Direito, Auguste Comte vai dividir as etapas da humanidade em três, né? Ele fala de uma etapa mítica, que era a etapa dos deuses, né, greco-romanos, que era a etapa do cristianismo, né, da Bíblia, onde, digamos assim, o mito ou os textos religiosos eram que pautava o conhecimento e, portanto, pautava também o direito. Então, o direito, segundo Comte, na verdade é uma simplificação grossolana que ele faz, bastante banal, né? Uma simplificação muito criticável, vamos dizer assim, para ser benévolo com Comte, né? Ele diz que existe uma etapa mítica, baseada nos mitos gregos, e depois onde a palavra de Deus, a Bíblia, etc., era o que dava fundamento à verdade, dava fundamento ao direito também, né? Aqui no nosso âmbito, nos interessa sobretudo o âmbito do direito, né? Depois dessa primeira etapa mítica, Comte ele vai falar que surgiu uma etapa metafísica a partir de René Descartes, onde já não era a Bíblia que pautava aquilo que era justo ou injusto, mas agora eram ideias, noções abstratas metafísicas, como a ideia de bem, a ideia de verdade, a ideia de moralidade, etc., né? Ou seja, ideias metafísicas abstratas.
até que vem Auguste Comte, e acaba com essa etapa metafísica, né, racionalista, cartesiana, e se começa a etapa positiva, onde o conhecimento é baseado na verificação, na experimentação positiva. E, portanto, o único direito possível a partir de então é o direito àquilo que foi estabelecido pela razão, ou seja, o direito positivo, né? Que são os positivistas. A gente chama também eles de legalistas, ou seja, aquilo que está na lei, aquilo é o correto, né? Então, por exemplo, eu já escutei muitos deputados falando assim, né? A gente não precisa se preocupar se o aborto, por exemplo, é bom ou mal. A gente tem que se preocupar se ele é legal ou ilegal, né? Então, se ele é legal, pois então está permitido por lei, a gente tem que parar de se preocupar. Se é ilegal, então não está permitido, não devemos fazer porque não está permitido, né? Então você cai num legalismo e você separa lei da moral, da moralidade, né? Você separa as duas coisas. E o positivismo separa. Para eles é importante o que está na lei. E se não está na lei, portanto, não é bom, né? Então, é bom aquilo que é legal, reduz a moralidade à legalidade, né? E nós sabemos que não é bem assim, né? Existem leis também injustas, né? Pensem na época do nazismo, havia leis raciais que acabavam com ciganos, né? Com pessoas de cor, por exemplo. Havia leis raciais, né? Para depurar a raça, né? Alemã, por exemplo, né? Então, existem leis injustas. O ser humano, na sua história, está cheio de exemplos assim de leis injustas. Portanto, com a nossa racionalidade e estudando, aprofundando a consciência moral e a lei natural, é quando essas leis positivas vão se depurando e vão se aperfeiçoando, né? Então, em contraposição ao justnaturalismo moderno, racionalista, surge então o juspositivismo, né, num forte legalismo. Então, essa outra tendência ainda está muito presente no ordenamento político dos países, sobretudo os países de fala inglesa, Estados Unidos, um pouco Inglaterra, né? A lei pela lei, etc., né? Agora, sempre a história vai em pêndulos, né? Esse que é o problema da história, sobretudo quando a gente não conhece a história, não estuda a história, a gente vai cometendo sempre os mesmos erros históricos, né? E por causa desse legalismo, o direito tem ido agora a outro extremo, que é uma espécie de subjetivismo do direito, que começa um pouco já com Kant, mas depois vai através dos modernos, Hegel, etc., né? Mas assim, vamos dizer, a filosofia continental, onde se tem um direito fortemente subjetivo, ou seja, se interpreta a lei. A lei, aquela lei que está escrita, ok, ela é escrita, tem o seu valor, mas é o sujeito que vai interpretar a lei, né? Cai-se num relativismo do direito. O direito, portanto, é relativo ao sujeito. É fruto disso, na área jurídica contemporânea, nós temos o forte ativismo judiciário, não só no Brasil, mas em muitas nações do mundo, até mesmo nos Estados Unidos está surgindo um forte ativismo jurídico. O único que lá ainda tem um forte positivismo, então a lei se aplica em todo o seu rigor, né? Muitas vezes lá, por exemplo, quando alguém é condenado a 5 anos de prisão, ele vai ficar 5 anos de prisão, né? É um forte
se aplica a lei em todo o seu rigor, né? Bom, então, hoje em dia o direito tem sido assim, se caiu no esquecimento do justnaturalismo clássico, que dava um grande equilíbrio entre lei natural e lei positiva. A lei positiva, ela buscava estar sempre em harmonia com a lei natural e, portanto, quando não estava em harmonia com a dignidade, né, da pessoa humana, com a sua natureza, quando essa lei positiva não respeitava o ser humano, portanto, então, era uma lei injusta, considerada injusta, né? Surge o naturalismo moderno, o justnaturalismo moderno, que reduz o ser humano ao meramente racional, e em contraposição a essa teoria, o positivismo, com um forte legalismo, né? E hoje em dia estamos tentando entrar no outro extremo, onde se faz uma interpretação da lei, né? Onde a Constituição não é respeitada, a letra da lei não vale nada, etc., né? Bom, aí prevalece o direito do mais forte, né? Nesse sentido aí. Agora, o que nós podemos então... Essas são as diversas acepções do direito que circulam na nossa sociedade atual, né? O que nós podemos entender então o que é o direito? E para entender, tem duas acepções do direito, okay? O direito do ponto de vista objetivo e do ponto de vista subjetivo. O direito do ponto de vista objetivo, ele é definido como a coisa justa, ou seja, aquilo que é devido a alguém. Poderíamos definir assim, né, do ponto de vista objetivo. O direito é o devido, aquilo que é devido. É o debitum, né? O ius, diziam os antigos, né? Ius quia justum, ou seja, é direito porque é justo, se adequa, ou seja, está ajustado. Quando eu digo, olha, essa camisa está justa, né? Ou seja, está ajustada, portanto ela é devida a mim, porque ela se ajusta, ela corresponde a mim. Portanto, o direito é o devido, aquilo que me corresponde, aquilo que me compete, porque se ajusta ao meu ser, se ajusta à minha situação. Ok? Então, o direito, do ponto de vista objetivo, é a coisa devida, ou seja, a coisa justa a alguém, o devido a alguém. O direito no sentido subjetivo, ele significa que é a capacidade do sujeito, ou seja, a faculdade do sujeito, de exigir aquilo que é devido, ou seja, de exigir um direito. Então, para entender o direito subjetivo, eu tenho que fazer um parênteses histórico. Porque o direito subjetivo ele surge lá na Idade Média, no final da Idade Média, sobretudo com Guilherme de Ockham. Não é que os antigos ignorassem totalmente o direito subjetivo, né? O mesmo Tomás de Aquino, quando ele fala que o direito é aquilo que se proporciona, que se corresponde, né? Que é uma proporção a alguém. Portanto, esse alguém é alguém subjetivo, ou seja, um sujeito, né? Tem em consideração também o sujeito, mas os antigos eles são muito realistas, eles são muito pé no chão, né? Então o direito era sobretudo a coisa devida, aquilo que era devido a alguém, né? Então o ênfase estava no devido, não estava no alguém, né? O direito subjetivo, ou melhor, a reflexão sistemática sobre o direito subjetivo começa sobretudo a partir de Guilherme de Ockham, franciscano Guilherme de Ockham, né? Francisco de Assis, ele escreveu uma primeira regra, né, de vida dos franciscanos,
onde ele dizia que os franciscanos não deveriam possuir nada neste mundo, não deveriam possuir nada como próprio. Portanto, eles não tinham direito a nada, né? Ou seja, não tinham propriedade, eles até moravam de favor, né? Toda a casa, o mosteiro, nessa primeira regra que São Francisco escreveu, os franciscanos não deveriam ter direito a nada, nem sequer as propriedades, né? O convento, eles morariam de favor, né? Agora, o que aconteceu? Francisco, ele foi com seus frades para Roma para apresentar essa primeira regra. E o Papa da época, não vou me lembrar o nome, o Papa não aceitou a primeira regra franciscana, né? E não aprovou esse estilo de vida de Francisco. Então, Francisco de Assis, ele entrou assim numa grande tristeza, né? Quem um pouco lê a biografia, né? Bibliografia sobre Francisco de Assis, ele entra numa profunda crise, uma profunda tristeza, porque ele se sentia chamado a viver uma pobreza extrema, autêntica, né? Uma pobreza evangélica, como Jesus e os apóstolos. E o Papa, com um profundo discernimento, ele viu que não era conveniente que os franciscanos, né, não tivessem nada, nenhuma propriedade neste mundo. E não aprovou a regra, essa primeira regra. Então Francisco se retira à montanha para rezar, fazer penitência, pedir luz a Deus. E ele recebe a inspiração de Cristo, né, que dizia para que ele escrevesse uma segunda regra, onde ele atenuasse um pouco o rigor daquela primitiva ideia, né, da pobreza, e permitisse aos irmãos terem coisas próprias, por exemplo, a propriedade, o direito de propriedade, né, sobretudo dos conventos franciscanos, né? Então Francisco foi lá, modificou a regra e voltou a apresentar a regra para o Papa. E agora, dessa vez, o Papa aprovou a regra. É chamada a regra bulada, ou seja, o Papa concedeu a bula de aprovação à regra franciscana, que é a atual regra franciscana, a regra bulada, né? Só que aconteceu o seguinte: depois dessa aprovação do Papa, alguns franciscanos não aceitaram a nova regra franciscana. E já durante a vida de Francisco começaram uma divisão, uma cisão dentro da ordem franciscana. Então tinham os franciscanos que aceitavam a regra bulada, aprovada pelo Papa, e aqueles franciscanos, chamados os franciscanos espirituais, que não aceitavam a regra bulada, preferiam a regra não bulada. E eles eram fortemente críticos ao Papa, porque eles diziam: o Papa vive, né, num luxo, vive como um príncipe, etc., né? Naqueles anos de decadência, né, do século XIV, então, onde vivia ainda aquela divisão da igreja, né, do Papa de Avignon, o Papa de Roma, etc., né? Então, esses franciscanos espirituais, eles procuravam viver sem nenhuma propriedade, sem direito nenhum a nenhuma propriedade, e não aceitavam essa autoridade do Romano Pontífice, ou seja, eles eram muito críticos contra a igreja, contra a autoridade da igreja. Surge então, ali no século XIV, um franciscano teólogo chamado Guilherme de Ockham, professor de teologia, professor de filosofia, só que ele era partidário dos franciscanos espirituais, né? E Guilherme de Ockham é o primeiro que começa a refletir sobre o direito de propriedade dos franciscanos. E ele faz essa distinção entre a propriedade devida a alguém, ok? Então aquilo que é devido, a coisa devida, ou seja, o direito, e aquilo
que é o uso daquele direito, né? Ou seja, o poder usar, o poder usufruir daquele direito, daquela propriedade, né? Daquele direito como próprio. Ele começa, por primeira vez, a analisar a fundo, dizendo que os franciscanos não têm nada neste mundo, não têm nenhuma propriedade neste mundo, mas eles podem somente usar daquela propriedade. Eles têm o uso, mas não têm a propriedade, não têm o direito, não têm aquilo que é devido, mas eles podem simplesmente usar, né? Então, a partir de Ockham, começou a se distinguir então entre o devido e o uso daquilo que é devido, ou seja, essa capacidade como direito subjetivo de você exigir e de usar aquilo que lhe é devido. Hoje em dia, até em muitas faculdades de direito civil, quando se fala do direito, se reduz o direito ao direito subjetivo, né? Como se não se há direito a nada, usar nada como ou ter nada, né, como próprio, exceto o uso das coisas, que a autoridade te dá a permissão, te dá a autorização para usar. Então, você não tem uma casa própria, mas o Estado vem e te dá uma permissão, uma faculdade para você usar daquela propriedade, daquela casa, daquele carro, etc., né? Bom, isso daí já é uma mentalidade muito mais moderna do sentido do direito, né? O direito mais no foco subjetivo. Não digo que o direito subjetivo não tenha sua importância, tem. Por exemplo, os direitos humanos é fruto, né, da reflexão sobre o direito subjetivo, a capacidade do indivíduo, do sujeito, de exigir, de reclamar os seus direitos, né? Agora, aqui deve haver um equilíbrio entre direito objetivo e direito subjetivo. Por quê? Quando só se fala do direito entendido no sentido subjetivo, e não no sentido objetivo, né? Porque o objetivo é um dever, é um devido, é uma obrigação, ou seja, eu sou obrigado a dar a cada um o que é devido. Então, o direito objetivo ele é sobretudo um dever. O direito subjetivo ele é um direito como nós entendemos hoje. É meu direito, eu tenho o direito a estar aqui, ou seja, eu posso exigir algo como direito, né? Agora, quando se coloca o direito subjetivo acima do direito objetivo, acontece que aí quem pode mais vai chorar menos, né? Então, por exemplo, alguém que é potente, que tem poder, ele vai exigir mais direitos e vai ter mais direitos. Aquele que é pobrezinho, que não tem, né, os meios para exigir os seus direitos, vai sempre sofrer injustiças, né? Pensem, isso acontecia muito na Revolução Industrial, né? Então vamos pensar, por exemplo, lá no empregador, né, no empresário, ele praticamente tinha o poder de decidir sobre os proletários, né? E os proletários não tinham instrumentos para exigir os seus direitos. Ou aceitavam aqueles salários, ou eles eram demitidos e eram substituídos, né? De uma maneira muito simples, muito fácil, né? Então, aí, ou seja, o patrão, ele tinha os instrumentos para exigir os seus direitos. Os proletários não tinham, né? Então, o direito, quando ele é assentado sobre o direito objetivo, sobre o devido, então ali se dá um equilíbrio entre a capacidade de exigir e a coisa realmente justa, o dever que as pessoas, que a sociedade tem para comigo, né? Bem, portanto, o direito, então, ele deve ser entendido como uma relação, ou seja, uma proporção de algo a alguém, ou seja, de algo devido a um sujeito, uma proporção, uma relação de proporção. Tá? O direito, então,
não é, vamos dizer assim, uma substância, algo, mas é essa relação, algo devido que está relacionado a alguém. Isso lhe compete. E, portanto, então, a política vai buscar ordenar a sociedade através do direito, ou seja, através do que é devido a cada um. E a cada um é devido coisas diferentes, coisas diversas, né? O direito, ele dá um sentido de justiça, mas uma justiça que é proporcional, que não iguala todos, né? Não coloca todos no mesmo patamar, mas dá a cada um o que lhe é devido, o que lhe compete, mas de modo proporcional. Aí nasce a justiça, que a política vai buscar imprimir, até mesmo com a força, se for necessário, na sociedade. Portanto, o direito ele tem as seguintes propriedades: que ele é algo externo, ou seja, que regula a ação externa do sujeito e dos grupos. Portanto, além da externidade, a exterioridade do direito, porque regula a ação, né, externa dos sujeitos e dos grupos, ele também tem como propriedade a coerção. Ele é capaz de obrigar, né? E se a pessoa não o faz, que está naquela sociedade, pois haverá consequências, né? E terceira propriedade, terceira característica do direito é a alteridade, ou seja, o direito sempre implica uma relação a outro. Então, uma obrigação que eu tenho em relação a outra pessoa, ou a autoridade tem para com um grupo, para com os seus cidadãos, né? Agora, isso em geral, que é o direito, né? Nós podemos falar de dois tipos de direito: o direito natural e o direito positivo. O direito natural é aquilo que é devido. Então, se a gente entende o direito como aquilo que é devido, o direito natural é aquilo que é devido à natureza humana, ok? Então, não só na sua racionalidade, mas também na sua corporeidade. Então, aquilo que é adequado, é ajustado, é devido ao ser humano como um todo, portanto, é um direito natural, é chamado de direito natural. Agora, aquilo que é adequado, que é devido a alguém em razão de um ordenamento racional, seja posto pela razão e pela vontade humana, estabelecido pela razão, é o direito positivo. Agora, o direito natural, ele é muito difícil de você falar sobre o direito natural, porque o direito natural não é algo assim, propriamente falando, positivo, estabelecido, né, determinado. Existe um filme, eu acho que ainda está na Netflix, se vocês puderem, assistam, porque é um filme italiano, é um pouco assim, é uma comédia, mas é uma comédia baseada na realidade, né? Lá nos anos 60, houve um italiano, né, que um pouquinho cansado das leis italianas, ele decidiu fundar uma cidade em alto mar. Acho que o filme se chama A Ilha das Rosas, né, porque o nome desse senhor, acho que era Giorgio delle Rose. Então ele colocou o nome dessa ilha, né, ele construiu uma plataforma no meio do oceano, lá nos anos 60, fora digamos assim, das fronteiras territoriais, ou seja, em águas internacionais. Ele foi lá e construiu uma plataforma, ele era um engenheiro, né? Ele construiu uma plataforma e ele declarou a independência da sua plataforma, da Itália e de todos os outros países ali da Europa, né? No meio ali do mar Mediterrâneo, né? Ele encontrou uma brecha na lei,
e a lei daquela época dizia que a 10 quilômetros para lá da costa italiana, né, do litoral italiano, já eram águas internacionais que qualquer navio podia circular à vontade, né? Então, visto que eram águas internacionais, não pertencia a nenhum país, esse senhor decidiu então fundar uma espécie de ilha, uma plataforma ali flutuante, 10 quilômetros além do litoral italiano, né? E deu um problema internacional grande, né? Tem uma cena lá muito interessante, porque os países da Europa estão pressionando a Itália para que a Itália acabe com o problema. Como assim? Como é possível que ele tenha declarado uma independência, esteja emitindo papel moeda, ele está fazendo as próprias leis, ele é o chefe de Estado, se autodeclarou chefe de Estado, né? Mas nenhuma nação tinha reconhecido aquela plataforma como país independente, né? Então, os países da Europa estavam pressionando a Itália para que a Itália solucionasse o problema, né? Então tem um momento ali no filme muito interessante que ele vai pedir ajuda por uma amiga dele que era advogada. E essa amiga estava dando uma aula sobre o direito e falando sobre o direito natural na sala de aula, né? E é interessante, ela fala que o direito natural não é uma lei escrita, não é algo estabelecido, determinado por lei, mas é um sentido de justiça que o ser humano tem, né? Um sentido inato, uma percepção de que aquela coisa é justa ou injusta, mas não é algo estabelecido, escrito, né? Ou seja, a lei natural está escrita nos nossos corações, né? Escrita no coração de todo homem e mulher, de todo tempo, de todo lugar, né? A lei natural, ela é universal e ela é imutável, ela é indelével, não se apaga do coração humano, né? Mas não tem como ela ser formulada por escrita. Essa é a dificuldade de falar da lei natural, né? Porque ela escapa a qualquer determinação. É como se nós quiséssemos, sei lá, aprisionar o vento na nossa mão ou aprisionar, sei lá, água. Ela escorre, ela escapa, né? Não tem como. O direito natural, a lei natural, não é algo positivo estabelecido, né? É algo devido, algo que se ajusta à minha natureza humana, que se ajusta à minha circunstância, à minha realidade, né? E ela está, essa professora, dando a aula, porque ela não quer ajudar esse amigo dela, né, que está fazendo essa plataforma no meio lá do oceano, do Mediterrâneo, né? E ela está lá dando a aula dela, falando sobre o direito natural, a importância do direito natural, etc. E de repente entra, né, esse amigo lá, o que está construindo a plataforma, e quando ela vê o amigo que entrou na sala de aula e ela não quer ajudá-lo, ela muda o discurso e começa a falar da importância da lei positiva e do direito positivo e de obedecer às leis positivas, né, e não fugir das leis positivas. Ela muda totalmente o discurso, né? Ela, de um discurso justnaturalista, ela passa a um discurso justpositivista. Muito interessante esse momento ali do filme A Ilha das Rosas, né? O final, bom, não vou dar spoiler do filme, depois se vocês quiserem assistam lá, mas é algo histórico que aconteceu, né? Acontece lá algo no final e ele dedica a vida dele a dar conferências, né, do que ele fez, etc., como ele foi construir ali a sua própria ilha, né? Pois bem, então o direito positivo, ele vale tanto quanto explicita, se adequa à dignidade da pessoa humana, à natureza humana, é aquilo que é devido ao ser humano enquanto tal, né? Então, hoje em dia, né, a gente fala muito direitos, vamos buscar direitos, a gente vai criando direitos, inventando direitos, né? Então se fala direitos, mas na verdade, quando a gente fala de direitos, estamos falando sobretudo de deveres.
sentido objetivo, ou seja, aquilo que é devido. E será que realmente algo é devido a alguém? Né? Será que esse direito, que esse grupo, essa minoria está querendo exigir, será que isso é devido ou não? Né? Então, se causam muitas injustiças ou muitos grupos privilegiados porque se vê direitos onde realmente não existem direitos, né? Então, hoje tem uma forte tendência a enfatizar mais o direito subjetivo, né? Como eu digo, repito, não é que eu estou contra o direito subjetivo, ele tem um valor muito grande porque depois da Segunda Guerra Mundial, graças a essa reflexão sobre o direito subjetivo e a capacidade do ser humano de exigir aquilo que lhe é devido, se fizeram os direitos humanos. Essa Carta dos Direitos Humanos é fruto disso, né, dessa exigência, dessa reclamação do ser humano pelos seus próprios direitos. Né? Bom, então a política ela vai ordenar a sociedade, dando a cada um aquilo que lhe é devido, aquilo que é de direito. Portanto, administrando a justiça. A justiça, a virtude da justiça, é aquela que dá a cada um o seu direito, dá a cada um o que lhe é devido. Né? E, portanto, a política, então, vejam, né, tudo que nós falamos até agora, desde o nosso primeiro encontro, quando nós falávamos da dignidade da pessoa humana e a busca do bem comum, depois que nós falávamos da família como primeira sociedade, a política, que ela é arquitetônica, portanto, ela ordena todos os fins, ela vai ordenar através dos direitos e da administração do direito, administrando a justiça, né? Ela vai imprimir, então, essa concórdia e vai levar os seus cidadãos a alcançar o bem comum, que é o objetivo da ação política. Diz São Tomás de Aquino, na Suma, quando ele fala do governo divino, que governar é dirigir os outros ao seu próprio fim, que é o bem. No caso da ação social, é o bem comum. Então a política faz esse ordenamento da vida social. Um grande empecilho aqui, né? Aqui eu falei um pouquinho para vocês da política, mas no seu sentido clássico, né, de política. Hoje em dia, portanto, a política ela está unida à ação do homem, portanto, está unida também à ação moral do homem. Né? A partir de Maquiavel se faz uma separação da ação política enquanto tal da ação moral do ser humano. Então se separa moral e política. Para Maquiavel, o político ele pode tudo. E o fim do político já não é levar os seus cidadãos ao bem comum, né, a esse pleno desenvolvimento, mas a finalidade da política, a partir de Maquiavel, é manter-se no poder a todo custo. Né? Ou seja, a Maquiavel ele vai dizer, né, ou seja, que o fim justifica os meios. Então, em vista do fim de manter a autoridade e manter a ordem naquele estado, o político pode empregar qualquer meio, inclusive meios injustos, meios que violam a dignidade da pessoa humana. Então, a partir de Maquiavel, tem essa forte separação entre a ação do ser humano como um ser moral, ou seja, um ser que age buscando o bem e que é capaz, portanto, de falhar na busca do bem e, portanto, fazer o mal, né? E política, a ação arquitetônica que une, né, que busca organizar todas as ações sociais em vista do bem comum, que é o bem social por excelência, que é o bem que faz com que todos os cidadãos alcancem o seu pleno desenvolvimento humano, na sua parte corporal, na sua parte cultural,
na sua parte espiritual e religiosa. Né? Pois, muito bem, então isso que eu gostaria de falar da política. Portanto, a igreja, quando fala da política, ela insiste muito no tema do direito natural. Quando a gente lê, por exemplo, as catequeses de São João Paulo II, muitas catequeses do Papa Bento XVI, ou discursos, o mesmo Papa Francisco, nas suas encíclicas sociais, Laudato Si, Fratelli Tutti, sobretudo a Fratelli Tutti, vai insistir nesse tema, né, da dignidade da pessoa humana, ou seja, no tema da lei natural. A natureza humana, ou seja, o ser humano, na sua dignidade, tem alguma coisa que lhe é devida naturalmente, que lhe corresponde naturalmente. Né? Então, quando a igreja dialoga com outros grupos, às vezes até grupos não cristãos, de outras religiões, a igreja busca dialogar muito no tema do direito natural. Porque é um patrimônio comum da humanidade. Só que o direito natural ele deve ser entendido no modo correto. Né? Se nós entendemos o direito natural no sentido do justnaturalismo moderno, então aí já tem uma dificuldade. Né? E, sem dúvida nenhuma, eu sou o primeiro a criticar o justnaturalismo moderno. Né? Porque reduz a natureza humana, a dignidade da natureza humana, ao meramente racional. E o ser humano não é só razão. Ele é uma totalidade. Ele tem também sentimentos, afetos, né? Ele tem necessidades vitais, como de alimentação, de conservação, da educação da sua família, a criação e a educação dos seus filhos. Então, ele tem outros aspectos, outras tendências naturais que vão além, né, do meramente racional. Claro que o racional é a parte distintiva do ser humano, né? Mas é algo que é uma parte, não é o todo do ser humano. Né? O justnaturalismo clássico ele vai abarcar a pessoa como um todo e, portanto, as leis positivas vão buscar estabelecer e fazer leis de acordo com essa dignidade da pessoa humana.